esse lance de revisar por questões, para esclarecer de uma vez por todas, tá? Quando você se propõe a revisar uma matéria, você não deve se incomodar, entendeu? Você não deve ter um problema nesse momento. Por isso que revisão não não existe revisão por questões. Porque o que acontece? A pessoa se propõe a revisar por questões, aí ela vai fazer várias questões e ela erra algumas e ela percebe que ela não vai dar conta de revisar naquele prazo que ela tinha se determinado. Porque ela errou, porque ela vai ter que se aprofundar nos conteúdos, porque ela vai ter que melhorar o conhecimento dela, não só ficar se contentando ali com aquele comentáriozinho das questões. Então, revisar é você pegar um material que você já preparou, que você já dirimiu todas as suas dúvidas e simplesmente ver esse material de novo para relembrar e conseguir acertar uma prova com qualidade. Quando a gente se prepara para um curso, a analogia é a mesma do UFC. Um cara que vai lutar numa categoria de peso pena 50 quilos, ele não vai passar a preparação dele com 50 quilos. Quando chegar uma semana antes, tem a pesagem, ele vai reduzir o peso, vai passar pela pesagem, depois ele vai engordar de novo para fazer a luta. Para concurso é a mesma coisa, você não vai passar toda a tua preparação sabendo 100% dos conteúdos. Você vai atingir 70, 75% do aprendizado. O Instagram pagou todos os meus stories aqui, vou fazer de novo. Mas o ponto é que você não vai passar a tua preparação inteira sabendo tudo de todas as matérias. Então, o que você tem que se preocupar em fazer? Você tem que se preocupar em estudar as matérias. Depois de estudar as matérias, você tem que se preocupar em fixar as matérias. E aqueles detalhes que você não estiver conseguindo decorar, administrar, aqueles detalhes que mesmo assim você erra, esses detalhes, eles têm que ir para um material de revisão. Esses detalhes eles têm que estar no material de revisão que você tenha fácil acesso a eles antes da prova. Então, esse material de revisão, ele não pode ser muito longo. Porque se for um material muito longo, você não vai dar conta de revisar. Por isso que eu acho errado as pessoas fazerem caderno de erros quando começam o estudo. Tem gente que no primeiro dia de estudo já quer fazer caderno de erros, porque viu na internet, porque viu alguém falando. Tá errado, porque o que é difícil no começo, depois se torna mais fácil. Então, você vai ter lá um material todo misturado, com coisas que, quando você começou a estudar, eram difíceis, mas depois, quando você tiver altíssimo nível, não vai mais ser. Então, esse teu material de revisão, ele tem que ser feito depois de você estudar todos os PDFs. Aí você fez todas as questões pares, fez todas as questões ímpares. Aí você continua errando coisas. Nesse ponto, nesse momento, você vai colocar essas coisas que você continua errando num material de revisão. Normalmente, para cada PDF, é uma página. Uma página assim, ó. No meu estudo, quando eu estudava, eu fiz uma página de revisão para cada um dos PDFs. Chegou antes da prova, eu tinha 15 PDFs, 15 páginas para revisar. Chegou antes da prova, eu tinha 15 páginas como essa para revisar, que eu fiz no esquema meio mapa meio. E aí eu consegui acertar detalhes que eu jamais teria conseguido acertar se eu não tivesse visto o meu material de revisão antes. Então a revisão, ela serve para isso. Quando você faz questões de uma matéria para não esquecer, na verdade o teu objetivo não é não esquecer, o teu objetivo é se aprofundar. O teu objetivo estudando uma matéria nunca deve ser não esquecer. Porque se você pensa que o teu objetivo é não esquecer, você está partindo do princípio que você já sabe o suficiente e simplesmente não quer esquecer. E isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Muito provavelmente, quando você estudou uma matéria pela primeira vez, você não atingiu o nível máximo de aprendizagem que você tem que atingir para passar. Então, o teu objetivo, quando você faz questões, não é revisar, é se aprofundar. Por isso que revisar por questões está errado. Tá errado. O teu objetivo tem que ser fazer questões de um mesmo assunto, muitas vezes, para você entender exatamente onde é que estão os teus erros. E aí, esses erros, quando você for fazer várias questões de um mesmo assunto, esses erros, eles vão estar no teu material de revisão. Então, você vai colocar todos os erros, isso quando você já tiver terminado os PDFs, né, no começo. Então, quando você já tiver terminado os PDFs, estiver só passando uma peneira, você vai fazer várias questões de um mesmo assunto. O que você errar, a correção, o certo, o detalhe do detalhe que você continuar errando,
vai pro teu material de revisão, e esse material de revisão é a tua caixa de Pandora para você conseguir olhar antes da prova e acertar detalhes que você não conseguiria se você não tivesse feito esse material. Lembra sempre, o teu objetivo não é saber 100% das matérias o tempo todo. O teu objetivo é saber uma parte, ter um basal, e o resto vai estar no teu material de revisão que você vai revisar antes. Eu preciso que você entenda que não existe revisar por questões. Quando você vai fazer questões, o teu objetivo não é revisar. O teu objetivo é aprender. O teu objetivo é se aprofundar. O teu objetivo é mergulhar mais a fundo, é melhorar a tua curva de aprendizagem e não esquecer. Tem gente que faz questões para revisar porque eu não quero esquecer, mas meu amigo, você não aprendeu o suficiente. Se você se preocupar apenas com não esquecer, você não vai passar. Porque quando você estuda um PDF pela primeira vez, você aprende 50, 40, 55, 60% do PDF. Então você tem que se aprofundar. Você não pode se preocupar em revisar para não esquecer, é se aprofundar. E aí, mesmo se aprofundando e errando e estudando muito, vão ter coisas que você vai continuar errando. Isso vai estar no teu material de revisão e isso você vai colocar. E isso vai estar no teu material de revisão e isso é o que você vai revisar, ver novamente antes da prova, ou sempre que você for fazer uma prova, para conseguir acertar detalhes que você não acertaria sem essa revisão. Então, a revisão, ela não pode gerar um incômodo. Não é isso. A revisão não serve para isso. O que serve para isso é a fixação, é você encarar aquelas questões insanas que você errou, que você erra. Agora, a revisão, antes de uma prova, antes de um simulado que seja, ela não pode incomodar, ela não pode te gerar dúvidas, de modo que você se enfraqueça psicologicamente para fazer uma prova. Então, aprende a estudar direito. Aprende. E deixa de cair em conversa que tá rolando por aí, tá bom? Beijo, tamo junto. Se você quiser saber mais sobre isso, arrasta aqui pra entrar lá no Telegram. Tem o meu e-book sobre revisões. Lá no site também tem, é só você deixar o seu e-mail lá e vai chegar no seu e-mail. Lá no e-book eu explico bastante esse processo. Eu conto um pouco sobre como é que são essas etapas e como é que você vai fazer pra revisar em cada etapa do estudo. Mas o ponto é esse, o ponto é você pensar na revisão como ela deve ser, como ela é. Que é uma revisão, é você ver novamente aquilo que você sabe que é falho em você. E não fazer questões. Questões é pra você se aprofundar. É outra história. Tá bom? Beijo. Ah, pra quem tá me mandando mensagem perguntando como estudar, como encarar os PDFs, lá no Telegram também tem o treinamento gratuito de 21 dias que a gente fez aqui em junho. Eu coloquei lá no Telegram, são 21 dias, são 21 lives, 21 horas, e em várias, nas primeiras lives, nas últimas eu falo um pouco mais sobre o aspecto psicológico do estudo, comportamental, como lidar com família e tal, mas as primeiras lives, as primeiras 10 lives, é sobre como estudar por PDF, como estudar por vídeo, como estudar por livro, como fazer questões. Então, eu falo sobre isso lá. Então, se você tá se sentindo perdido nesse sentido, entra lá no Telegram, baixa o e-book sobre revisão e assiste o treinamento gratuito. São 21 lives. Cara, gratuito, de graça. Se tivesse isso na minha época, não tinha nem virado coach. Tinha aprendido, passado logo e ó, um abraço.